Oi, pessoal, eu sou o professor Virgínio Beltrame e vou estar aqui com vocês na nossa série Aprender a Aprender. E hoje eu vou falar para vocês sobre como o cérebro aprende. Vamos lá, pessoal? A primeira coisa que é importante a gente entender é que o cérebro tem a função primária de nos preparar para a vida, dar todas as condições para a vida. Ele controla todos os funcionamentos, o funcionamento de todo o seu organismo e a sua relação com o exterior, E essa relação com o exterior é uma relação que é uma relação contínua de aprendizado. É uma relação contínua de aprendizado. Então, nós aprendemos desde o primeiro momento, porque a aprendizagem é um processo intrínseco à nossa natureza. Quando a gente for falar de educação, a gente vai falar de outra coisa, que é o quê? A organização, sistematização de processo de aprendizagem, tá? É outra coisa. Mas nosso cérebro faz isso o tempo inteiro. Em algumas coisas a gente nem se apercebeu de que ele aprendeu, tá? Então nós aprendemos desde o primeiro momento a comer, a andar, a falar, tá? Então tem uma coisa que eu brinco muito, que as pessoas, eu falo para a equipe assim, e em várias equipes que eu já trabalhei, podem brincar agora, a partir de agora, brinquem com o tema. E as pessoas sempre veem isso de forma pejorativa, né? De que brincar não é algo sério. E, na realidade, você verifica que durante a infância é o período que a criança mais aprende, né? Aí a gente diz, não, ela aprende porque ela é criança, porque ela é nova. Não, ela aprende porque ela estuda o tempo todo e que ela usa uma metodologia de aprendizagem muito eficiente. Nós vamos fazer um vídeo Aprenda como uma criança, tá? Para você entender como é esse processo de aprendizagem da criança, tá? Serve para você e serve se você for professor também. E nós aprendemos, o cérebro aprende para duas ações que são importantes. As ações rápidas, que são ações que você tem que responder rapidamente, né? Então, algumas você aprendeu até instintivamente, ainda quando criança, e serve como adulto. Se essa cadeira quebrar agora, eu vou fazer um movimento que vai me permitir, primeiro, procurar encontrar algum suporte, proteger, né? Então já vou com o braço aqui, porque eu vou proteger a cabeça, senão eu ia com a cabeça primeiro para bater a cabeça, e não o restante. Eu vou com áreas que são mais seguras, mesmo que quebrar, são mais seguras, do ponto de vista da minha sobrevivência do que a cabeça, por exemplo, né? São aprendizados para as ações rápidas. Você está passando a rua, você deu um passo, teve uma buzina, a gente vai tratar disso depois, tem todo um processo de aprendizado ali para ações rápidas. E as ações lentas. Então, o ser humano, ele, durante a sua evolução, ele planejou estruturas, ele aprendeu e organizou estruturas a longo prazo. E muitas dessas estruturas ele organizou a partir somente de análise no cérebro. Ou seja, eu imaginei uma máquina aqui antes de fazer a máquina, né? O aprendizado não é só mecânico. Antes de fazer a máquina, através da imaginação, eu crio as coisas a partir de um processo lento. Aí eu vou dizer aqui que tem um livro que está aí, né? Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. É um livro muito interessante para você. Por quê? Porque quando você compreende essas duas formas de pensar e como o cérebro funciona neste processo, você vai evoluir muito como indivíduo no seu processo de aprendizagem, tanto aprendizagem para o dia a dia, como aprendizagem estratégica. E você vai descobrir através desse livro que você comete vários erros, enormes erros, por não saber qual é o método correto de pensar para aquela situação. Tá bom? Mas como que é esse processo de aprendizagem do cérebro? Vamos tratar aqui de uma prateleira, de uma estrutura de livros, né? Eu estou aqui, tem à minha frente uma prateleira de livros, que basicamente é uma prateleira de livros do meu filho, né? Eu uso esse espaço, é o espaço do meu estúdio, e tem a prateleira do meu filho aqui de livros. E também tem meus livros também, né? Então eu trouxe mais alguns livros, estão ali no chão, não estão lá.
Por quê? Porque já não estavam cabendo, eu tive que crescer o espaço, tá? Isso chama neuroplasticidade no cérebro, né? Então é o quê? O aprendizado é essa organização. O seu cérebro está juntando as coisas ali. Então o aprendizado é, primeiro, em alguns momentos o cérebro aumenta a sua área, porque está precisando de área para colocar os livros ali. E vamos partir do pressuposto que eu estou para preparar isso, né? Eu fiz um estudo de neurociências e eu tinha livros espalhados em vários locais sobre neurociências. Para facilitar o estudo, o que eu fiz? Eu peguei esses livros e organizei esses livros, deixei eles próximos, ou seja, aumentei as conexões desses livros, deixando próximo, porque fica fácil a comunicação. Eu abro o outro, pego o outro. Então você entenda que seu cérebro junta essas informações muitas vezes e cria maiores conexões entre elas. Para quê? Para que rapidamente, quando você precisar, ele esteja pronto, tudo esteja organizado. Então, quando eu chamo meu cérebro para responder alguma coisa, ele vai ter que fazer essas conexões funcionarem. Tá? Então, são 86 bilhões de células ali se conectando. Então, aprendizado nada mais é que mudança nas conexões do cérebro. Nada mais do que isso. É o seu computador. Vamos em frente. Aqui tem o Braille para explicar mais claramente isso. Pesquisas já comprovaram, já está muito bem comprovado isso, que eu vou fazer o aprendizado em Braille. O que é isso? É uma leitura feita num papel, né, com diferenças de níveis, né? Então você vai verificar que tem os pontinhos e aí se compõem as letras. Então eu vou aprender, eu vou ler com a ponta dos dedos. A leitura é feita com a ponta dos dedos. Quando eu começo a aprender Braille, já, né, as pesquisas comprovaram que a área do cérebro que está diretamente relacionada com essas pontas dos dedos, com a sensibilidade aqui, ela aumenta. Por quê? Aumentou a função dela. A mesma coisa dos livros. Eu tive que aumentar ali, organizar, aumentar. Por quê? Ela vai ter que trabalhar mais, armazenar mais informações e, por isso, ela aumenta. Tá? Então, a neuroplasticidade. Deixar isso aí bem claro. A outra coisa, seguindo aqui, que é importante, é entender que o nosso cérebro, ele não é um ser domesticável, ele aprende, mas ele tem ali a rotina dele de aprendizado, o método dele de aprendizado. Então, nós temos que aprender o método de aprendizado do cérebro para que ele aprenda bem. E eu comparei isso com a apicultura. Alguém pode dizer assim, não é um comparativo, você está saindo, né, de um comparativo, mas não é um comparativo absoluto, tá? Mas é um comparativo pedagógico, entenda? Não é um comparativo absoluto científico, mas pedagógico. As abelhas, elas não são seres domesticáveis. Por isso, o que nós fazemos? Nós aprendemos os hábitos das abelhas e criamos técnicas para burlar este aprendizado das abelhas. Criamos técnicas para burlar esse aprendizado das abelhas. Tá? Então, como é que acontece isso? Nós fazemos caixas e estruturamos essas caixas muito parecidas, inclusive os distanciamentos, com a colmeia natural da abelha. Com isso, ela entende que aquilo ali é a caixa dela, é a colmeia dela, então ela vai ficar ali. Né? Então, você tem uma série de favos já prontos, né, em que ela vê, opa, os favos já estão prontos, eu vou focar em encher esses favos e não fazer novos favos. Então, todos os processos que elas fazem que a gente vai burlando a partir dos hábitos que a gente conhece. Nós vamos lá, né, vai tirar o mel, você joga fumaça. A fumaça, as abelhas evitam te atacar. Algumas atacam, mas a maioria do enxame vai fazer o quê? Vai fazer uma proteção à abelha rainha e se preparar para a fuga. Caso o fogo venha realmente ali, elas vão ter que sair em enxame, vão carregar a abelha rainha para outro lugar. E tem que ter uma quantidade boa de abelhas para que no outro lugar aquela comunidade possa se estabelecer e crescer. Tá? Então, nós utilizamos isso. E é o que nós vamos fazer a partir de agora na lógica do nosso cérebro.
tá? Então, primeiro, vamos entender como é este funcionamento, quais são os hábitos do nosso cérebro, qual é o fluxograma de aprendizado do nosso cérebro. A primeira parte é a codificação da memória. A codificação da memória é fundamental para a aprendizagem. Então, vamos dizer aqui que eu, voltando ao meu exemplo, eu fui lá para estudar neurociência, para preparar essa aula aqui. Então, o que eu fui? Eu fui na livraria e vou olhar os livros para neurociência. Então, eu vou lá, vou separando, identificando naqueles livros, tem vários livros lá na livraria, eu vou separar aqueles livros que são importantes, né? Então, o que é importante? Eu vou separando e vou organizando, vou codificando esse processo de aprendizagem, né? E é importante que só o fato de você alertar minimamente o seu cérebro de que aquilo é importante, ele guarda. Tem uma pesquisa, eu anotei aqui para colocar, que só o fato, né, de uma anotação, foram feitas várias questões, né, várias frases, e em algumas frases, na frente da frase estava o seguinte: importante memorizar, importante memorizar, importante memorizar. Depois desse processo, se verificou quanto, né, as pessoas que passaram por esse trabalho de pesquisa tinham memorizado. E né, chegou à conclusão que as pessoas memorizaram mais aqueles itens que estavam alertados que eram importantes. É importante, é importante, é importante. Então, o seu cérebro, só de uma frase dizendo que é importante, ele anota, né, você vê o quanto que isso é fundamental para o processo de aprendizagem do seu cérebro. É um código, uma chave importante para ele. Bom, entendendo isso, eu vou destacar aqui os 3 elementos fundamentais para a codificação. Os 3 elementos fundamentais aqui para essa fase de codificação do seu cérebro. O primeiro elemento, opa, ele pulou aqui, é a motivação. Pulou um, desculpa, tá, gente? Ele passou um, é a motivação. Seu cérebro precisa estar motivado para entender que aquilo é importante. Quando você está motivado, você está dizendo para o cérebro que aquilo é importante. E se é importante, ele vai separar ali como codificação, né? Opa, vou organizar, vou registrar isso. Estou na fase de organizar. Então, isso é importante, eu vou separar aqui, porque isso é importante, tá? Mas como é que funciona isso? Isso não é há uma necessidade de uma ordem orgânica disso. E essa ordem acontece através da dopamina, que é um neurotransmissor que tem o papel de aumentar o prazer, satisfação e motivação. Então você tem que estar motivado, mas motivado de forma real, não é uma coisa assim, estou motivado, fui no espelho e falei, eu estou motivado, né? É necessário uma motivação real para este processo, tá? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, que é muito interessante. Eu estava com um aluno, e esse aluno, ele estava fazendo um ensino médio com dificuldades, portanto, ele veio para reforço escolar, e ele tinha uma dificuldade muito grande. E a gente tem que encontrar o fator motivador. Falei, eu tenho que encontrar esse fator motivador. Então, eu descobri que aquele curso que ele estava fazendo no ensino médio não é o que interessava para ele. E eu identifiquei que ele gostava muito na área de informática. Outra coisa que eu identifiquei, e olha que aprendizado é importante para você ver como funciona o aprendizado, que a mãe dele tinha alertado, ele não aprende na escola, mas em casa, as coisas da escola, do computador, dessas coisas, é ele que mexe com tudo, que ele aprende isso rápido demais. Ora, eu associei a isso ao seguinte elemento, qual é o objetivo dele? É fazer informática, é ser programador. Tá? Então, o que eu fiz? Sugeri que ele fizesse um curso de programação, um cursinho, mesmo ele estando apertado. A primeira lógica que o cara fala, não vá fazer isso, porque se ele já não está aprendendo, você vai dar mais atividade para ele. Então, eu, na realidade, criei um foco motivacional. Ele começou a estudar a informática, que ele gosta, né? Isso o empolgou. Falei, olha, se você não passar de ano, você não vai poder fazer isso. Né? Porque passando de ano, né? ou seja, sendo aprovado, você vai para a faculdade. E sendo aprovado, indo para a faculdade, você vai fazer exatamente o que você quer. Você se livra desse problema todo. Agora, imagine você ser reprovado e passar mais um ano estudando num curso que você não quer. Isso gerou um fator motivacional. Tá? E isso, o aprendizado dele melhorou demais, e todos os outros 2 elementos que eu vou dizer aqui
você vai ver que eles aumentaram e isso relacionou-se aqui ao aprendizado dele e à aprovação dele. Bom, se você está motivado, seu cérebro já descobriu. Para motivação, eu gosto durante o processo, é uma dicasinha aí, eu gosto de comer um chocolate, tá? Um chocolatezinho, porque o chocolatezinho ajuda na dopamina, tá? Então, ajuda na motivação. O outro elemento, ele tinha pulado, é o foco atencional. O foco atencional é o quê? Quando eu estou focado numa coisa. Como é que ele acontece? O foco, ele é um foco que ele direciona. É igual o microfone. Você tem um microfone direcionado, que o que acontece? Ele pega tudo que você está falando aqui, mas todo outro som em volta ele não pega. Né? É um microfone direcionado. O foco atencional é isso. Eu foco nisso aqui e todas outras coisas que estão em volta não me chamam a atenção. Então, o foco é direcionado à questão relevante, enquanto ignora as distrações ao redor. Tá? Isso é o foco atencional. Vou explicar para vocês aqui numa historinha como isso é determinante, como isso acontece. Num período, eu morava num local e tinha um mercado próximo, um supermercado próximo, então eu ia quase 2 vezes por dia, eu ia nesse supermercado comprar alguma coisa. Quando você mora próximo do mercado, você não faz estoque, né? Você vai lá e compra, estou precisando disso, você vai lá e compra tal. Então eu ia basicamente 2 vezes por dia nesse mercado. E a minha filha, nesse período, no meio desse período, ela foi diagnosticada que ela tinha problema com lactose, tá? Então ela não poderia consumir produtos com lactose. Então, só produtos sem lactose. Falei, lascou. Eu tenho um mercado aqui do lado de casa e eu nunca vi produto sem lactose. Bom, recebo essa informação no cérebro e vou para o mercado fazer compra. Quando eu entro no mercado, gente, abriu-se um mundo novo. Um mundo que estava em outra dimensão que eu não conseguia ver. Quando eu cheguei para comprar, e eu sempre comprava o creme de leite, eu fui comprar o creme de leite, eu verifiquei que na prateleira estava cheio de creme de leite, sem lactose, que eu nunca tinha visto. Porque eu olhava para aquele negócio, eu já olhava com cara disso. Primeiro que eu já tinha o leite que eu sempre comprava, as marcas que eu comprava, né? E essa marca já está no meu cérebro, a cor, já está o desenho e tal. O outro eu sempre olhei de lado e nunca prestei atenção. Meu cérebro nunca deu atenção, apesar de eu comprar ali, de eu ver aquilo, o meu foco atencional era para os produtos que eu comprava e os outros não. Gente, existe um mundo naquele supermercado que eu nunca tinha visto, apesar de passar ali. Deu para verificar o que é o foco atencional? Por outro lado, quando você vem com foco para estudar, com foco atencional para outra coisa, não adianta ter aula, não é hora a aula que aprende, certo? E aí vem uma dica, não é quantidade de horas aula que ensina, é foco atencional. Só isso aumenta o processo de aprendizado enorme. Se você tiver motivação e foco atencional, aumenta significativamente, mas muito o seu processo de aprendizagem. E se você vem para a aula sem foco atencional, não adianta. Ele atrapalha profundamente o seu processo de aprendizagem. Grau de alerta. Olha esse gatinho aí, é um grau de alerta importantíssimo. O grau de alerta ele é gerado pela noradrenalina, que é um hormônio junto com a serotonina, que é um neurotransmissor. Só de sacanagem, o chocolate aqui, ele é importante tanto para a noradrenalina, para a serotonina, quanto para a dopamina. Então, ele é importante para caramba, tá? O chocolate nesse processo de aprendizagem. Pelo menos eu vejo dessa forma e ajuda bastante. Então, o que ele faz, a noradrenalina? Ela aumenta a energia química do organismo para dar respostas rápidas em situação de estresse. Inclusive, ela é usada em UTI. Não vou detalhar aqui, mas ela é usada em UTI. O que acontece? Ela te diz o seguinte, isso é importante, viu? Fique alerta, isso é importante. Você viu que esses 3 elementos, eles são integrados, não é um separado do outro. Não é um separado do outro. Se você se motiva para alguma coisa, você está alerta para aquilo. Seu cérebro diz, isso é importante, você foca naquilo. Né?
Até o tempo tem dimensões diferentes. Einstein dizia um negócio que é o seguinte, ele explicando a teoria da gravidade, né? Ele falava, olha, vou dar 2 exemplos para você. Você está do lado do fogão, né, tem uma chapa quente, né? Você coloca a mão naquela chapa quente. 1 segundo, 2 segundos, 1 minuto, a chapa quente é um desespero, né? O tempo ali é enorme, é grande. Você está do lado de uma pessoa agradável, de uma pessoa que para você é muito bonita, muito agradável, né? 1 segundo, 1 minuto não é nada, né? Ele falava da relatividade. Então entenda, quando você está alerto para aquilo, você está focado naquilo, aquilo, né, que te gerou motivação, aquilo é importante para você. Todo o seu organismo, todo o seu cérebro vai estar voltado para aquilo ali. Vai estar voltado para aquilo ali. Portanto, ele sabe que aquilo é importante, ele vai codificar, né? Ele vai registrar como importante, ele vai separar aquelas informações, vai dizer, cara, isso é importante. Por quê? Porque tudo em você diz que aquilo é importante, ok? Seguindo em frente, nós temos a outra fase, que é a consolidação da memória. A consolidação da memória. Tá? A consolidação da memória, ela nada mais é do que de você guardar esse aprendizado para usos futuros. Né? Ele sabe que aquilo, ele vai organizar aquilo, ele vai, né, colocar na prateleira, deixar tudo organizadinho, né, estruturar tudo, verificar como é que depois, quando você precisar, vou ter que catar lá na memória, se é um pedido rápido, como é que eu cato rapidamente, se é um pensamento lento, como é que eu organizo estrategicamente, porque para você buscar na memória algo rápido, né, um pensamento rápido, uma necessidade rápida e uma necessidade mais lenta, ou seja, mais estratégica, são modos diferentes, então ele precisa consolidar a sua memória. E consolidar a sua memória tem um elemento fundamental que é o descanso. Por quê? E aí vou explicar claramente para você entender como isso é importante. Você está tendo que fazer alguma coisa, mas você está tendo a todo momento, para quem é pai aí, sabe disso. Você sabe aquele momento que a mãe briga? Não, menino, me dá um tempinho aqui, né, porque ele está ali e tal, né, ela está conversando, quer conversar com alguém e o filho está lá, mãe, faz isso, mãe, é aquilo, mãe, né, ou o pai também, né, não estou diferenciando isso. No dia a dia, durante o seu processo no dia a dia, há uma série de fatores que estão puxando ali informações rápidas, precisam de informações, precisam de uma atenção rápida. É o celular, é a mensagem que chegou, é você está caminhando, buzinou, é o carro, é a TV, é o filho que veio te perguntar alguma coisa. Todo esse elemento chama a atenção para o cérebro. Então, o cérebro precisa ficar olhando, verificando o que é importante, codificando, né? Não, isso aqui é importante, isso não é. Você deixa ele doidinho, correndo para cima e para baixo. Tá? Ele não tem tempo de fazer a parte organizativa, ele não tem tempo de parar e falar, pô, isso aqui, então vou colocar aqui, né? Vou organizar isso aqui, vou colocar isso aqui nesse arquivo, isso aqui eu vou numerar, isso aqui vai ser por ordem alfabética, ele não tem tempo de fazer isso. Então, ele precisa do descanso para isso. E aí tem 3 elementos que também são importantes. O dormir bem, né? Seja, você fala, mas meu negócio é que eu não sou um cara de dormir, eu fico à noite. Não, você organiza a sua estrutura de dormir, mas você tem que dormir bem. Né? Não adianta dormir mal. Horários de dormir, você tem que dormir bem. Isso é importante para o seu cérebro, porque aí você vai dar sossego para ele e ele vai poder fazer o trabalho dele com calma. Tá? Cochilar. Cochilos também ajudam nisso. Então, durante o dia, você tem um horário que você possa cochilar. Em algumas sociedades, culturalmente, isso é muito comum, né? A famosa siesta, horário para cochilar, para dar aquela cochilada, é importantíssimo. E distrair. Né? O que é isso? Mesmo entre você não esteja dormindo, entre um momento e outro, você criar uma distração é importantíssimo. Neste processo de aprendizagem. Neste processo de aprendizagem é importantíssimo. Tá? Então, por exemplo, eu tenho um processo de distração que é assistir filme besta. Teve um período que eu estava com dificuldade de dormir.
Então eu colocava um filminho besta, por quê? Porque eu tenho uma atividade cerebral muito intensa, né? Não vou falar aqui do transtorno que eu tenho, mas ele me causa uma atividade cerebral muito intensa. Então o meu cérebro fica pensando não sei o que, não sei o que lá, tal. Então quando eu começo a ver um filme besta, a história vai me pegando o suficiente para fazer com que eu me concentre nela e deixe de ficar pensando nas outras coisas, só fico pensando nela. Mas não o suficiente de concentração, porque eu sinto importante ficar focado. Então o cérebro ia parando, 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 e eu dormia, porque não é importante para mim ficar alerta, né? É uma coisinha leve. E eu sempre uso isso em alguns momentos para criar uma distração, né? É uma coisa que é legal, né? Uma sériezinha, eu tenho séries aí que eu acompanhei e até agora não tenho direito, né? Eu peguei um pedaço, peguei outro, eu sei ela de pedaço, mas eu nunca assisti ela de forma linear, acompanhando etapa por etapa. Então, veja bem, dormir, cochilar e distrair são formas importantíssimas de descanso, ok? Outro elemento aqui, né? Não, agora nós já vamos para as ações objetivas. E o descanso, só para te dizer, é fundamental para a consolidação da memória. Agora, vamos para ações objetivas, que é o que você realmente quer nessa história. O que eu vou fazer, professor, para, já sabendo como o meu cérebro funciona, o que é importante eu fazer para que eu consiga aprender? Que técnicas eu vou utilizar aqui? Então, vamos aqui, primeira técnica, né, dessas ações objetivas. Qual é a primeira técnica aqui para nossas ações objetivas? Eu vou colocando uns papeizinhos aqui, para que eu foque, porque eu conto muita história e, de repente, eu tenho que focar. Opa, qual é o elemento que eu tinha que dizer? Né? Como eu já disse, minha atividade cerebral é grande, aí o que termina acontecendo? Isso é uma disfunção, tá? Aí o que acontece? Eu vou voltar para aquele ponto, eu não volto para aquele ponto, eu abro outro ponto e aí você não aprende, tá? Então, o primeiro elemento aqui é clareza de objetivo, tá? Isso ajuda o quê? Isso ajuda eu entender, né, que aquilo é importante. E isso vai levar à motivação. Então, eu tenho que saber o que realmente eu quero. Necessariamente, não é aquele aprendizado daquele momento, tá? Mas a clareza de objetivo é o que aquele aprendizado vai me levar a conquistar. Tá? Então, por exemplo, olha, se eu gosto de artes, eu tenho que entender que eu ser aprovado é importante para me chegar lá, né? Que a comunicação verbal é importante, eu preciso aprender português, né? Que as outras coisas, mesmo sendo elementos complementares, eles são importantes. Eu tenho que ter clareza do que eu quero aprender, da importância do aprender, tá? Isso é fundamental para que eu tenha, aí meu cérebro entenda que, que aquilo que vem é importante, a clareza disso. Outro elemento importante é a vida saudável, o ambiente saudável, tá? Quando a gente fala, hoje a cada dia é mais difícil você ter uma vida ou um ambiente saudável para o estudo. Mas o que a gente termina sempre deixando para o estudo é o que não é saudável, não é verdade? Então você olha, dá um exemplo para você. Isso atinge muito as mulheres. Né? Você tem os filhos, você cria o filho, você vai lá, alimenta, cuida da casa, não sei o quê. Na hora que você está o bagaço, é o momento que ficou direcionado ao estudo. Tá? Então o estudo é um negócio muito importante, é um negócio de prioridade. De prioridade. Então, quando você está se preparando, por exemplo, para um concurso, e sua estrutura de estudo é secundária, é porque aquilo não é importante. Ou não é importante o suficiente, não é importante o suficiente. Ele não é importante o suficiente para você, ou ele não é importante o suficiente para a sua família, ou não é importante o suficiente para onde você está. Ou você não deu importância para gerar autoridade suficiente para dizer para as pessoas à sua volta, ou para a estrutura à sua volta, que aquilo é importante. Né? Então você não chegou lá e disse o seguinte: olha, este cômodo é um cômodo que eu vou utilizar para estudar e vou me focar aqui, essa estrutura, não quero ser perturbado. Este horário é um horário de estudo e ninguém vai me perturbar nesse horário de estudo, porque ele é importante.
tá? Porque isso vai te dar condições de ambiente e condições saudáveis, né? A outra coisa envolve isso, exercícios são importantes, uma alimentação importante, né? Uma boa alimentação, tudo isso vai ajudar nos seus estudos. Uma visão de, né, a parte psicológica ela é importante, só que algumas pessoas alertam isso, por exemplo, não é necessariamente você estar ou não estar estressado, porque vamos dar um exemplo para vocês aqui, o seu cérebro funciona se algo é importante. Então, se eu tenho uma prova daqui, isso é comum, daqui a um ano, neste momento meu cérebro não acha que é importante, então ele vai funcionar devagar nesses estudos. Mas bateu o desespero, vai ter prova, gente, aumenta o aprendizado do aluno, porque aumenta o foco, não é verdade? Aumenta a motivação, aumenta o grau de alerta, então eu aprendo. Né? Então, quando a gente está falando de qualidade de vida, a gente está falando de elementos que vão ajudar no processo de aprendizado. E muitas vezes até uma atençãozinha ajuda no processo de aprendizagem. Seguindo, horário do dia. Horário do dia é importante, porque nós temos pessoas diurnas e pessoas noturnas. Pessoas diurnas que são mais matutinas e pessoas diurnas que são mais vespertinas. Pessoas noturnas, que são a primeira fase da noite, e pessoas noturnas, que são a segunda fase da noite. Eu, por exemplo, sou uma pessoa diurna e quando noturna da segunda fase da noite. Né? O que acontece? Então, teve um período da minha vida que eu tinha dificuldade de horário para estudar. Né, em função do trabalho, ou para criar alguma coisa. Então, por exemplo, início da noite, eu sou uma porcaria. Eu sou capaz de gravar um vídeo. Por quê? Porque ele está aqui, ele estou ativo, eu estou falando, né, tem uma troca aqui. No entanto, eu tenho dificuldades para estudo, de ler alguma coisa. Começa a ler, me dá sono, no início da noite. Nesse período, eu trabalhava, né, o dia era muito difícil, eu já chegava em casa mais tarde, tinha coisas para fazer em casa, uma série de coisas. Então, o que eu fazia? Eu ia dormir, dava aquele descanso para o meu cérebro, para o meu corpo, acordava às 3 da manhã, tomava um banho basicamente quase gelado ali para acordar, né? Isso é uma coisa que te desperta, grau de alerta. Você estava cochilando ou você está vindo de algo, toma um banho frio, ele alerta todo o seu corpo. Entenda que é seu corpo que a gente está falando. Seu corpo está alerta, né? Seu organismo está alerta. A gente está falando de você, você é um organismo vivo, tá? Então, o que eu fazia? Tomava um banho quase frio, não precisava ser gelado, né? Alertava, lia uma coisa ou outra, entrou no grau de alerta, acordei, eu ia estudar ou ia produzir alguma coisa. Nesse momento existia uma qualidade, uma vida saudável, um ambiente saudável. Todo mundo estava dormindo, não ia aparecer ninguém ali para me tirar a atenção, ninguém estava assistindo nada, ninguém estava, o silêncio absoluto, a vizinhança estava dormindo. Então, a produtividade e o rendimento nesse período, né, até às 7 horas da manhã era assustador. Tá? Hoje, né, eu acordo né, pelas 5h30, organizo a casa e pela manhã eu faço os trabalhos de estudo e criatividade. Tá? Então, organize. Outra coisa dessa organização, já ia esquecendo aqui, né, eu organizar isso de forma estrutural. Tá? Então, o meu estudo, nesses horários, eu vou organizar ele de forma estrutural. E é isso que nós vamos falar agora, né, na organização de aprendizagem. O que é organizar esses seus horários de forma estrutural? Tá? Hoje eu organizo, por exemplo, a minha vida em blocos de 3 horas de trabalho. São blocos de 3. E tem um intervalo de descanso maior. E neste bloco de 3 horas, eu tenho atividades de trabalho e descanso. Terminei de gravar aqui, mesmo que não seja às 3 horas, eu tenho um momento de descanso. Eu vou tomar uma água, dar uma pequena relaxadinha e começar novamente a outra atividade. Então, para o processo de aprendizagem, é interessante o quê? Você ter um momento focado e um momento relaxado. Sempre essa relação. Focado, estou estudando, dei uma relaxada. Lembra que eu falei? Aí o cérebro dá uma parada, se organiza, né? Então eu pego um processo, sou intenso com ele, estudo, trabalho, não quero ninguém intervindo nele. Neste momento, o meu celular está em modo avião.
né? Ninguém intervindo. Daqui a pouco eu dou um momentinho, troco umas mensagens, respondo o que tiver, aí eu volto para outro momento de atividade, né? Então, vou dar uma relaxada, responder algumas coisas, né, que não vão me tensionar depois, para não tirar essas coisas, não tirarem meu foco atencional, porque não adianta depois eu voltar pensando, opa, tem uma mensagem no celular, tinha que falar com alguém, né? Tira meu foco atencional, né? Essas coisas. Aí eu fico focado no problema e não fico focado no que eu tenho que fazer. Eu depois vou falar para vocês, né, do método Sherlock Holmes, vai ter uma aula só sobre o método Sherlock Holmes, que é muito legal e que ele trabalha esta questão do foco atencional. Bom, pessoal, veja bem, só revisando aqui, só fazendo uma revisão aqui para vocês, tá? Que é o quê? Nós falamos de 2 passos, né? Um primeiro passo que foi focado no que a gente iria fazer, né? Não, primeiro a codificação, depois a consolidação da memória, tá? E nós falamos aí do que é importante, de estruturas que são importantes aí para a atenção, para que a gente tenha foco atencional, para a codificação da memória. E agora, né, nós vamos falar de revisão ativa, que é uma metodologia focada na consolidação. Essas que a gente falou agora é codificação da memória. O que nós vamos falar agora é voltado para a consolidação da memória, que é a revisão ativa. O que é a revisão ativa? Tá? Veja bem, o nosso cérebro, primeira fase, que foi a codificação da memória, ele organizou os livros, preparou os livros, deixou ali, verificou o que era importante, separou que tudo era importante, fez as anotações. Depois ele vai consolidar, então ele consolidou a memória. Mas como a minha estante está ali, ficam as coisas lá, vão chegar mais livros. E aí começa a ter um problema, eu tenho um tamanho X de estantes. Eu tenho um tamanho X de cérebro, né? Eu tenho um tamanho X de cérebro. Então, o que acontece? Eu vou precisar substituir algumas coisas. Como na memória do seu computador, as coisas não são apagadas, elas são colocadas, elas são resumidas, são enxugadas, elas são compactadas e colocadas num cantinho. Então, o seu cérebro vai deixar em destaque o que é importante na memória, o que é importante na memória longa, aquilo que você vai ter que guardar ali, sempre vai poder utilizar, e o que não é importante, né? Então, o que acontece? Como é que funciona isso? Essa consolidação da memória, ela funciona a partir dessa revisão ativa. Como é que ela funciona? Tem uma coisa que a gente também vai dar uma aula, que é a curva da memória. Neste primeiro momento, eu aprendi, é importante. Eu estava motivado, foco atencional, grau de alerta, aí eu descansei, guardei aquilo e tal. Mas se amanhã, depois, eu não dou atenção para isso, o cérebro fala, aquilo não era importante. Né? Aquilo não era importante, foi importante para um momento. Então, eu posso tirar e colocar outra coisa importante ali. Então, o que acontece? Você vai verificar que algo é importante à medida que você vai utilizar aquilo. Você é útil aquilo na sua vida. Lembra que seu cérebro está te preparando para ser útil na sua vida. Se não é útil, ele vai descartar. Não é útil para a sua vida. Como você mostra que é útil para a sua vida? Sendo aquilo importante no dia a dia. Então, você vai fazer revisão ativa. Como é que a gente faz uma revisão ativa? Por exemplo, eu vou dar uma técnica aqui que é muito legal, depois a gente vai falando de técnicas na caixa de ferramentas, são microtécnicas, né, que você utiliza, que é o quê? Eu aprendi algo, eu anotei, não sei o quê, aprendi, aí depois li o conteúdo, depois o que eu vou fazer? Depois de um período, um dia, 2 dias, né, eu sempre vou fazendo de pacotes, uma coisa que eu fiz hoje, amanhã eu tento, né, faço uma revisão ativa, depois de 3 dias eu faço a revisão ativa, e depois aquilo vai ficando mais espaçadamente, tá? Mas ela sempre tem que ser feita a revisão ativa, se aquilo é importante, tá? Eu vou tentar lembrar daquilo. Então, eu pego um quadro, né, e finjo que vou dar uma aula, que vou explicar, mas eu não pego o material, eu vou lá tentando escrever aquilo, anotar aquilo e explicar aquilo. Eu vou falando e anotando como se estivesse dando uma aula. Tá? Por quê? Porque, veja bem, se eu vou lá e leio de novo, tem gente que faz revisão lendo de novo, vendo as anotações. Aquilo facilita o cérebro, porque o papel do seu cérebro não é ir lá na memória buscar, é rever aquilo como se estivesse começando de novo. Né? O exercício do seu cérebro da memória ativa é o quê? Fazer com que seu cérebro trabalhe nesse momento,
que ele vai lá e fala, pô, isso é importante, ele vai vasculhar aquela informação, vai procurar aquela informação novamente, cara, isso é importante, eu tenho que achar ela aqui, eu tenho que deixar ela organizada. Percebeu? Você está dizendo para o seu cérebro que aquilo é importante, que você está tendo, que ele tem que deixar aquilo organizado para ser usado a qualquer momento. Tá? E aí é o que a gente chama no processo de aprendizagem, que é domínio do conhecimento. O domínio do conhecimento é aquele momento em que você não precisa voltar lá para rever o seu conhecimento. Você tem o domínio deste conhecimento. E aí, lembra quando a gente falou de clareza de objetivo de estudo? Você tem que também ter clareza de objetivo, e a gente vai falar de planejamento de estudo, para que ele serve, o que realmente você precisa guardar na memória, o que realmente é importante, tá? Por quê? Quando eu falo aqui do cérebro aprende, você vai verificar aqui várias coisas que são importantes, né? Um monte de coisa eu anotei. Por quê? Porque para mim, o que é importante é a metodologia de aprendizado. A metodologia é tirada disso. Informações pontuais não são mais importantes. Como eu estou dando uma aula, eu fiz um conjunto de anotações pontuais que são importantes pedagogicamente para essa aula. Tá? Então, o que eu faço? Eu utilizo isso há muito tempo, mas ao dar uma aula eu verifico, porque essa parte eu não precisei estar anotada no cérebro, olha, desse jeito é isso, é aquilo, a palavra é essa, porque eu não uso desse formato. É importante para a minha vida na consolidação, né, da metodologia que eu vou fazer. Então, essa estrutura, você, sabendo o que precisa aprender, é o que você vai utilizar, é como você vai fazer a sua revisão ativa. E é importante você verificar como você, fazendo sucessivas revisões ativas, como isso é guardado no seu cérebro. E eu vou contar uma rápida história aqui. A gente já está 42 minutos, a aula é em torno de 55 minutos, tá? Que é o quê? Eu iniciei a minha carreira, né, fazendo colégio agrícola. E depois eu entrei para dar aula em 1985 como professor de práticas agrícolas, tá? E depois eu fui seguindo para outras áreas e larguei as práticas agrícolas. E até hoje, né, eu não volto a estudar isso. Mas como eu trabalhei, tive muita revisão ativa, porque eu, né, exercitei a profissão, né? É interessante que quando eu preciso de alguma coisa, sou chamado a resolver alguma coisa, eu não sei, não me vem à memória os detalhes, nomes, essas coisas, mas me vem à memória toda a estrutura de como fazer. Né? E como eu achar a informação. Meu cérebro até sabe qual o livro que está e qual a anotação que está. Rapidamente eu consigo resolver um problema, mesmo que eu não lembre, né? Por exemplo, daquela doença, qual é o nome daquela doença, o que provoca aquela doença, mas eu sei qual é o tratamento daquela doença. Por quê? Porque no dia a dia da profissão, eu não ficava, olha, este é o fungo tal, com o nome tal, que tem isso, isso, isso. Não, eu identificava o fungo, olha, eu verificava, olhava, é este o fungo, e o que eu fazia? O tratamento. Então, na memória profunda, ficou guardado isso que era importante. Até hoje, a qualquer momento que sou chamado para resolver, eu sei como resolver. E muitas vezes o cara fica me olhando e eu falo, cara, eu não sei o nome dessa doença, eu não sei o nome desse fungo, mas você faz desse jeito que resolve. Por quê? Porque isso está guardado na minha memória. Então, isto é a importância da revisão ativa. Tá? Então, faça sempre um processo de revisão ativa. Nós vamos ter uma aula específica de revisão ativa. Bom, agora só finalizando a nossa série Aprender a Aprender, finalizando, aliás, a nossa aula Como o Cérebro Aprende, da nossa série Aprender a Aprender, nós vamos fazer algumas informações finais aqui, tá? Na área de comentário, independente aí da plataforma que você está assistindo essa aula, comente e pergunte, né? Então, se é no blog, tem aí a área para você comentar, se é no YouTube tem a área para comentar, comente e pergunte. Isso é fundamental, porque é com esses comentários que a gente verifica se precisa completar algum elemento, qual é o elemento mais importante, porque ele vai organizando as próximas, né, a sequência da série. Esta aqui é uma série que a gente chama
de série natural. A gente abre ela e à medida que vocês vão consultando, é claro, a gente tem aí as três, quatro primeiras aulas organizadas, até porque elas são consequências dessa primeira aula, mas à medida que vocês vão solicitando, questionando, perguntando, nós vamos construindo aulas a partir dessas questões. Tá? Material referencial. Nós temos sempre aí embaixo o material referencial, ou seja, o que nós usamos como referência de estudo para fazer esse trabalho aqui. Tá? E tem livros aí, tem links, né? Nós temos, se você quiser comprar o livro, né? Você compra pela Amazônia, tem um link nosso aí, né? Na Amazon, para você fazer a compra, né? do livro. Eu acho que eu falei Amazônia aqui, né? Da Amazon, para a compra do livro. Temos livros indicados e também indicamos aí dias que a gente utiliza, você sempre dê uma olhada, que tem dias aí que a gente utiliza para fazer lives abertas, você faz a pergunta antes, né, esse conjunto de perguntas que vem, eu vou respondendo, essas lives só são para responder questões que vocês levantaram, tá bom, pessoal? Muito obrigado, as minhas aulas são sempre assim, tá? Elas têm como característica um slide orientativo, esse slide é para você que está assistindo no vídeo, tá? O slide não é detalhado, porque para você que está assistindo em formato de podcast, eu espero, né, que o meu texto aqui, a forma que eu falei, mesmo você não tendo as imagens aqui, você consiga pegar muito bem o processo de aprendizagem que a gente apresentou aqui, a nossa aula, e com anotações, porque não é uma aula estruturada, né? Eu não tenho aqui uma série de listas, eu tenho algumas anotações que eu utilizo aqui para ordenar melhor a aula, né? A aula normalmente, volto a dizer, é em torno de 55 minutos. E muitas vezes eu não tenho problema que eu vou colocando essas anotações e eu perco elas aqui no meio do caminho, tá? E aí eu saio procurando, mas isso não é um problema. Tá bom, pessoal? Eu espero que eu tenha contribuído aí para vocês no seu processo de aprender a aprender. Este é o grande objetivo dessa série e é isso que nós estamos aqui prometendo a você, que acompanhando essa série e utilizando as metodologias que nós estamos, as técnicas que nós estamos ensinando aqui, o seu processo de aprendizagem vai aumentar e muito. Não só a aprendizagem objetiva de aprender algo imediatamente, como o que eu chamo de aprendizagem estratégica, conseguir direcionar a sua aprendizagem para que ela seja fundamental para o seu objetivo estratégico de vida, para construir, ajudar a construir os seus objetivos de vida. Tá bom, pessoal? Muito obrigado a vocês. Conto com vocês aí na continuidade das nossas atividades, das nossas aulas, da nossa série Aprender a Aprender. Até mais!